Há silêncios que gritam. Silêncios que pesam mais do que uma lápide. Silêncios que escondem verdades tão podres que a luz do sol não se atreve a tocá-las. Hoje vamos entrar num desses silêncios. Um que se gestou no coração do poder e do sangue. Eu sou Padre Del Valle, e isto é a realidade do México. A história que vão ouvir não é ficção. É uma cicatriz na alma do nosso país. Uma ferida que continua a supurar. Se acham que estas vozes merecem ser ouvidas, se sentem que a escuridão deve ser nomeada para poder ser combatida, inscrevam-se. Toquem a campainha. Porque cada clique é um ato de resistência. Ou seja, não vamos calar, não vamos esquecer, vamos começar. Tudo começou com um envelope pardo, sem remetente, deixado no para-brisas de um carro velho, um Tsuru com mais ferrugem do que tinta. O carro pertencia a Damián Herrera, um procurador de baixo escalão na unidade de crimes financeiros, um homem cinzento, um burocrata do sofrimento alheio. O seu trabalho era perseguir faturas falsas, empresas fantasmas, a papelada do crime. Não os corpos, não as lágrimas. Damián era um homem que tinha aprendido a não olhar, a não perguntar, a sobreviver. Naquela manhã, o envelope mudou tudo. Dentro não havia documentos fiscais, não havia números. Havia uma fotografia. Uma única foto, impressa em papel barato. Era uma menina, talvez com 15 anos, com os olhos mais velhos que Damián já tinha visto na vida. Olhos que já não esperavam nada. Atrás da foto, uma única frase escrita com uma caligrafia trêmula. Ele chama-me sua rainha. O inferno é o meu palácio. Ajude-me. Não havia nome. Não havia endereço. Apenas aquele pedido anônimo. Damián sentiu um arrepio que não vinha do ar da manhã. Vinha das profundezas de algo que ele acreditava estar morto, a sua consciência. Ele quis jogar fora o envelope, esquecer, voltar às suas contas, à sua rotina segura e cega. Mas o olhar da menina não permitiu. Ele estava gravado na sua memória. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Via aqueles olhos na escuridão do seu quarto. No dia seguinte, Damián fez algo que não fazia há 10 anos. Começou a investigar por conta própria. Fora dos arquivos oficiais, fora da vista dos seus chefes. A única pista era a menina. E um pressentimento. Um mau presságio. Começou pelo óbvio. As bases de dados de pessoas desaparecidas. Horas e horas em frente a um ecrã a piscar. Rostos de meninas desaparecidas, sorrisos congelados no tempo. Nenhuma era ela. A menina da foto não estava oficialmente desaparecida, o que significava algo pior. Estava à vista de todos, escondida em plena luz. Damián sentiu o gosto metálico do medo na boca. Isto era grande. Isto era perigoso. Passaram 2 semanas. Damián estava prestes a desistir, a arquivar a foto na gaveta dos casos impossíveis. Então, ao rever as notícias sociais de um jornal local, viu-a. Ela não era a protagonista da notícia. Era uma figura borrada ao fundo. Num baile de gala beneficente. Em pé, um passo atrás de um homem poderoso. Um empresário. Um filantropo. Um pilar da comunidade. Ricardo Garza. Conhecido por todos como o patrão. Dono de construtoras, de empresas de logística, de metade do estado. E o homem que sorria para a câmara tinha o braço apoiado possessivamente no ombro da menina da foto. A sua filha, Sofia Garza. Damián sentiu o chão abrir-se sob os seus pés. Não era um sequestro. Não era um desaparecimento. Era algo muito mais sinistro. O inferno não estava num porão escuro. O cenário era uma mansão com colunas de mármore e jardins impecáveis. E o responsável por tudo não era um estranho. Era o seu próprio pai.
O marco inicial da transgressão data dos seus 14 anos de idade. A ação dispensou o uso da violência explícita. Não houve um só golpe, nenhuma contusão. A sua essência, porém, revelava-se infinitamente mais perniciosa. Um procedimento metódico, mascarado sob a forma de um gesto terno. Sobre como ninguém no mundo a entenderia como ele. Sobre como eram duas almas gêmeas. Disse-lhe que a mãe não os compreendia, que o mundo era um lugar cruel, mas que naquela casa, naquela família, eles tinham as suas próprias regras. Tu és a minha rainha, sussurrou-lhe ele, e eu sou o teu rei. Sofia não compreendeu as palavras, mas compreendeu o tom, o peso na cama, o cheiro à loção cara e à tequila. Não gritou. O medo tinha-lhe fechado a garganta. Ficou imóvel, como um animalzinho que se faz de morto para sobreviver. E uma parte dela morreu naquela noite. A menina que acreditava em contos de fadas, a que pensava que os pais protegiam, a que ainda tinha a alma intacta. O silêncio no quarto era absoluto. Apenas o som da respiração dele. E os batimentos do seu próprio coração martelando contra as costelas. Um tambor de guerra numa batalha já perdida. No dia seguinte, ao pequeno almoço, ninguém disse nada. A mãe serviu-lhe o sumo de laranja com as mãos trêmulas, evitando o seu olhar. O pai lia o jornal, como se nada tivesse acontecido. Como se a noite anterior tivesse sido um sonho, um pesadelo. Mas a dor no corpo de Sofia era real. A mancha de vergonha na sua alma era real. O silêncio da sua mãe era o grito mais alto de todos. Era a confirmação. Isto é normal. Esta é a nossa vida agora. Assim começou o reinado do inferno. Não era um acontecimento. Era uma rotina, um ritual. As noites no seu quarto. As viagens de negócios para as quais ele só levava ela. Os presentes caros após cada abuso. Um colar de diamantes para comprar o seu silêncio. Um carro de luxo para encerrar a sua solidão. Ele chamava-a de seu amuleto da sorte. Sua confidente. A única que conhecia o verdadeiro Ricardo Garza. Não o empresário. Não o filantropo. O monstro. E Sofia aprendeu a dissociar-se. O seu corpo estava lá, mas a sua mente ia para longe, para um lugar onde não havia dor, onde não havia mãos sobre a sua pele, onde o silêncio não pesava. Ela olhava para um ponto fixo no teto. Contava as rachaduras no gesso. Tornava-se um objeto, uma boneca de porcelana, linda, vazia, quebrada. O cheiro da sua loção impregnava tudo. Os lençóis, a roupa, os pulmões. Às vezes, a meio do dia, uma rajada desse cheiro atingia-a, e o estômago revirava-se. As mãos suavam. Tinha de correr para a casa de banho para vomitar. Vomitava o pequeno almoço. Vomitava a bile. Vomitava o nojo de existir. Mas ninguém perguntava. Ninguém notava nada. Na mansão Garza, a cegueira era uma condição para sobreviver. Os empregados abaixavam a cabeça. Os guarda-costas fingiam não ver. E a sua mãe? A sua mãe refugiava-se em comprimidos e compras. Uma existência anestesiada. Uma morte em vida. Um dia, Sofia encontrou coragem para falar com ela. Foi na cozinha. Um raro momento a sós. Mãe, sussurrou ela. O pai, ele vem ao meu quarto à noite. A mãe não se virou. Continuou a cortar legumes com uma precisão mecânica, a faca batendo na tábua. Tac-tic, 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 o único som na sala. O teu pai ama-te muito, Sofia, disse ela finalmente, sem olhar para ela. És o tesouro dele. Devias estar grata. E com essa frase, a última porta da esperança fechou-se. A mãe dela não era uma vítima. Era uma cúmplice, a guardiã da gaiola de ouro. Sofia compreendeu. Estava sozinha.
completamente sozinha. O monstro tinha duas cabeças. Uma que abusava e outra que permitia. A família Garza nem sempre foi um império. Ricardo não nasceu em berço de ouro. Nasceu na poeira, em um vilarejo esquecido de Sinaloa, com fome no estômago e raiva no coração. Aprendeu rápido a única lei que importa nessas terras: prata ou chumbo. Começou como falcão. Um menino vigiando as ruas para o cartel local. Depois, assassino. Depois, chefe de área. Sua crueldade era lendária. A sua ambição era infinita. Não matava por necessidade. Matava por prazer, por poder. Conheceu Laura, a mãe de Sofia, numa festa. Ela era filha de um empresário de meia boca, bonita, educada, ingênua. Ricardo viu-a como um troféu. Uma forma de comprar a classe que ele não tinha. Casaram-se. Ele deu-lhe luxos. Ela deu-lhe uma fachada de respeitabilidade. Mas a besta nunca desapareceu. Apenas aprendeu a usar fato e gravata. O cartel evoluiu. Ricardo foi um dos primeiros a perceber isso. O futuro não estava na droga. Estava no governo, nos contratos públicos, nas licitações viciadas. Lavou o seu dinheiro. Criou empresas. Comprou políticos, juízes, polícias. Tornou-se Dom Ricardo, o benfeitor. O homem que construía hospitais com uma mão e enchia valas clandestinas com a outra. Laura sabia disso. Ela viu o sangue. Viu o medo nos olhos dos sócios do seu marido. Mas escolheu não ver. O luxo era uma droga mais potente do que a cocaína. A segurança do poder era viciante. Quando Sofia nasceu, algo se distorceu ainda mais na mente de Ricardo. Ele não a via como uma filha. Ele a via como uma posse. A versão perfeita de si mesmo. Sua. Só dele. Ele a isolou do mundo. Tutores em casa. Poucas amigas. Todas aprovadas por ele. Cada movimento vigiado. A mansão não era um lar. Era uma fortaleza. Uma prisão projetada para mantê-la dentro. E o mundo, fora. O incesto não foi um ato de luxúria. Foi o ato supremo de posse. A forma final de marcar o seu território. De dizer, isto pertence-me. Alma e corpo. Para ele, não era um pecado. Era o seu direito. O direito do rei sobre a sua propriedade mais preciosa. Sofia cresceu nesta realidade distorcida, onde o amor era controlo, onde o cuidado era abuso, onde a família era a origem de todo o terror. Ela não conhecia outra coisa. Até que um dia, um jovem jardineiro lhe deu um livro às escondidas. Um livro proibido naquela casa. 100 anos de solidão. E ao ler sobre os Buendia, sobre a sua solidão e os seus destinos tortuosos, Sofia viu-se a si própria. Compreendeu que a sua família não era uma família. Era uma linhagem amaldiçoada. E pela primeira vez na vida, sentiu um desejo. Um desejo que não lhe era imposto. Um desejo que nasceu das suas entranhas. O desejo de fugir. De quebrar o ciclo. De incendiar Macondo. A vingança de Sofia não foi um plano elaborado. Foi um ato de puro desespero. Um grito abafado que finalmente encontrou uma saída. Ela começou a recolher provas. Em silêncio. Com o terror colado à pele. Gravou conversas com um pequeno dispositivo escondido na roupa. Conversas de negócios, nomes, números, subornos. Crimes que o sistema compreende. Aqueles que podem ser quantificados num processo. Depois, gravou o resto. As noites, os sussurros dele, a sua própria respiração ofegante. Cada gravação era um pedaço da sua alma que guardava num cartão de memória. Uma âncora para não enlouquecer. Uma promessa de futuro. Uma noite, enquanto ele dormia, ela entrou no escritório dele. O coração batia tão forte
que ela temia acordá-lo. Fotografou documentos, cadernos, contas bancárias em paraísos fiscais, a arquitetura financeira do império do mal dele. Reuniu tudo num pequeno pendrive, a bomba que destruiria o seu criador. E depois, a foto. Tirou uma selfie no espelho da casa de banho, sem sorrir, com os olhos vazios que Damián veria mais tarde. O rosto de uma prisioneira na sua própria cela de luxo. Escreveu o bilhete. Ele chama-me sua rainha. O inferno é o meu palácio. Ajude-me. Fez várias cópias, colocou-as em envelopes de papel manila e esperou. Esperou pelo próximo baile de gala de caridade. A oportunidade de sair da fortaleza. Naquela noite, enquanto os convidados bebiam champanhe e aplaudiam os discursos do pai, ela escapuliu. Deu dinheiro a um empregado de mesa para deixar um envelope num carro específico, o de um procurador de baixo escalão que parecia inofensivo, que não levantaria suspeitas. Deixou outros envelopes em locais aleatórios, em caixas de correio, nos banheiros de um shopping center, espalhando suas sementes da verdade em uma cidade indiferente, na esperança de que pelo menos uma germinasse. E germinou, no para-brisa do Tsuru de Damián Herrera. Quando Damián entrou em contato com ela, foi por meio de um e-mail criptografado. Ela respondeu. Enviou-lhe uma peça do quebra-cabeça, uma única gravação, uma chamada de Ricardo Garza para um general do exército, falando de uma carga e de limpar a estrada. Damián sentiu o gelo nas veias. Não se tratava de um caso de violência doméstica. Era terrorismo de Estado. Com a prova em mãos, Damián foi ter com o seu superior, o procurador-geral adjunto, um homem com um fato caro e um sorriso falso. Mostrou-lhe as provas. Falou-lhe da menina, do monstro. O procurador ouviu com paciência. Pegou no USB. Olhou para ele como se fosse um inseto curioso. Herrera, disse, com uma calma assustadora. Aprecio a sua iniciativa, mas está a nadar em águas muito profundas. Senhor, temos de agir. Aquela menina está em perigo. O procurador sorriu, um sorriso sem alegria. Aquela menina é filha do nosso principal doador de campanha. Ricardo Garza é amigo do governador, do presidente. É um pilar da nossa sociedade. Mas é um criminoso, um monstro. É um mal necessário, disse o procurador, levantando-se. Deixe isso. Volte para as suas contas, para o seu próprio bem. Considere isto um conselho paternal. Damián saiu do escritório com o mundo a desmoronar-se à sua volta. O sistema não estava lá para proteger a Sofia. Estava lá para proteger o Ricardo. Sentiu uma náusea profunda. A podridão não estava apenas na mansão Garza. Estava em toda parte, nos alicerces do prédio onde trabalhava. Mas Damián não era mais o homem cinzento. O olhar de Sofia o havia mudado. Ele decidiu fazer o impensável. Vazar a informação. Entrou em contato com uma jornalista investigativa. Uma das poucas que não se vendera. Mariela Fuentes. Uma mulher que havia perdido o próprio irmão nas mãos do narcotráfico e que havia transformado a sua dor numa cruzada. Elas se encontraram num café anônimo. Ela entregou-lhe tudo. As gravações, as fotos, as contas, a história de Sofia. Mariela ouviu em silêncio. Os seus olhos, 2 poços de fúria contida. Vou publicar, disse ela. Mas precisamos tirar a rapariga de lá. Quando isto explodir, ele vai matá-la. O plano de fuga era arriscado. Sofia fingiu uma crise de apendicite. Uma das poucas emergências que o pai não podia controlar. Na ambulância, a caminho do hospital, um carro bloqueou-lhes o caminho. Não eram assassinos do pai. Eram agentes federais leais a Damián.
Um pequeno grupo de homens honestos num mar de corrupção. Tiraram a Sofia, colocaram-na num carro sem distintivos e desapareceram na noite. No dia seguinte, a reportagem de Mariela Fuentes explodiu na internet. O patrão, o filântropo com as mãos manchadas de sangue e pecado. O escândalo foi enorme. As provas eram irrefutáveis. O império de Ricardo Garza vacilou, mas não caiu. O governo não teve outra escolha a não ser agir, mas não o fez por justiça. Fê-lo para controlar os danos. Prenderam Ricardo Garza, não por homicídio, não por tráfico de droga, não por incesto. Prenderam-no por evasão fiscal e branqueamento de capitais. Crimes de papelada, daqueles que se negociam, aqueles que têm fianças milionárias. Sofia foi levada para uma casa segura, um lugar anônimo, cinza. Lá, um funcionário do programa de testemunhas protegidas tomou o seu depoimento. Um homem jovem, com cara de tédio. Enquanto Sofia contava o inferno da sua vida, o homem bocejava. Olhava para o relógio. Sim, entendo. Interrompia-a. Tudo isso é muito trágico. Mas para o caso, precisamos que se concentre nos movimentos financeiros. Lembra-se dos números das contas? Datas das transferências? Sofia parou. Olhou-o nos olhos. E viu o mesmo vazio nos olhos da sua mãe. A mesma indiferença burocrática. A sua tragédia, a sua dor, a sua vida destruída. Era apenas um anexo num processo sobre impostos. Senhorita Garza, disse o funcionário, passando-lhe alguns papéis. Preciso que preencha o formulário 7A, o de colaboração fiscal, e o 12C, o de renúncia à sua identidade anterior. Leve o tempo que precisar. Temos café. O sistema não procurava curá-la. Procurava usá-la, extrair as informações úteis e depois descartá-la. Arquivar a sua dor numa pasta com um número de folha. Naquele momento, naquele escritório frio que cheirava a desinfetante barato, Sofia compreendeu a verdade final. Ela tinha escapado da gaiola de ouro, só para entrar noutra, a gaiola da burocracia, a gaiola do esquecimento institucional. Uma gaiola maior, mais anônima, mas igualmente inescapável. Hoje, Sofia vive sob outro nome. Numa cidade que não conhece. Deram-lhe uma nova vida, mas não lhe devolveram a que lhe roubaram. Às vezes, à noite, ainda acorda com o cheiro da loção do pai no nariz. Um fantasma que nenhum programa de testemunhas protegidas consegue exorcizar. Damián Herrera foi transferido para um cargo irrelevante num arquivo morto. Um castigo silencioso pela sua ousadia. Passa os dias rodeado de papéis velhos, de histórias esquecidas, uma lembrança constante de que tocou no poder e se queimou. Mariela Fuentes recebeu ameaças de morte. Teve de se exilar do país. Continua a escrever à distância. Uma voz no deserto. E Ricardo Garza? El Patrón. O seu julgamento continua a ser adiado. Os seus advogados apresentam recursos extraordinários, adiamentos. Vive numa prisão de luxo, com privilégios, a puxar os cordelinhos a partir da sua cela. Muitos dizem que ele será libertado, que o sistema o protegerá até o fim. Sofia venceu, denunciou o pai, derrubou uma parte do império dele. Mas não se sente vitoriosa. Sente-se exilada. A única vitória é o silêncio. Um silêncio novo. Não mais o silêncio denso e cúmplice da mansão, mas um silêncio vazio. O silêncio da solidão. O de uma vida que deve começar do zero, sobre as ruínas de uma que nunca deveria ter existido. Esta é a realidade do México, onde a justiça é um labirinto desenhado pelos culpados, onde fugir de um monstro só leva às garras de outro.
o da indiferença, e onde as vítimas têm de aprender a viver com as suas cicatrizes num mundo que prefere não as ver. Sou Padre Del Valle, e nos vemos na próxima Realidade México.